queridos alunos do nono termo EJA, sou a professora Luciana Bellini e vou explicar para vocês esta atividade passo a passo. Conteúdo é interação e linguagem, e o objetivo, analisar a relação entre interação, isto é, a comunicação entre pessoas e linguagem, ou seja, os meios usados para se comunicar com os demais. Esta atividade foi retirada do caderno do aluno EJA Mundo do Trabalho. Eu disponibilizei o link para vocês no grupo de WhatsApp, portanto, é só clicar e vocês terão acesso a todo o conteúdo, tá ok? Para fazer essa atividade, vocês poderão utilizar o caderno e tirar foto apenas das respostas e enviar para o meu WhatsApp privado, ou se não, pelo site do Bartolomei. Vocês acessam por lá e envia também, tá ok? Vamos para as questões de 1 a 4 e para responder vocês precisam ler este trecho. É importante dizer que toda forma de comunicação e expressão humana precisa de uma linguagem para acontecer. Ao longo da história, o homem criou diferentes linguagens para poder se relacionar com os outros e compartilhar sentimentos, necessidades, ideias, memórias. É por meio dessas diferentes linguagens que as pessoas aprendem e se informam, construindo conhecimentos para que possam agir no mundo. Ao longo desse estudo, você vai refletir sobre como a linguagem pode variar de acordo com a situação em que o falante se encontra e conforme as pessoas a quem ele se dirige. Aqui nós podemos perceber neste trecho que a linguagem ela é utilizada de várias formas, seja ela por meio da fala, dos gestos, dos desenhos, das pinturas, das cores, né? Então, conforme essa linguagem é utilizada, nós aprendemos nos comunicarmos e compreender o outro, né? De acordo com a sua vivência, de acordo com a sua cultura e de acordo com o contexto, a situação. Então, quando ele diz que ao longo desse estudo você vai refletir sobre como a linguagem pode variar de acordo com a situação em que o falante se encontra, e conforme as pessoas a quem ele se dirige, está relacionando aí as variações linguísticas, que é a maneira que os falantes utilizam em diferentes situações e contextos para se comunicar, seja por meio do contexto histórico, que são palavras que evoluem, que se transformam a partir do tempo. Nós podemos citar aí um exemplo da palavra você, que lá nos primórdios chamavam de vossa mercê, que passou a ser vós mercê, e aí hoje você. E isso a gente vai percebendo essa modificação de acordo com o tempo, né? Se a gente for utilizar o você nos veículos lá tecnológicos, né? Nos chats, nos sites de relacionamento, você vai usar o VC, abreviado. Então, percebam ali a palavra se modificando, se transformando de acordo com o tempo. Nós temos também essa variante regional, onde as palavras mudam de acordo com a região. É muito peculiar, é muito pessoal, de acordo com o lugar que você vai, do lugar que você se encontra, tá? Então, se a gente viajar por todos os estados brasileiros, Minas Gerais, eles vão ter a sua linguagem própria, algumas palavras próprias daquele lugar, assim como Rio de Janeiro, assim como o Nordeste, né? Piauí, Bahia, Ceará, assim como São Paulo e etc. Então, nós vamos para as primeiras questões. Questão de número 1. O ser humano vive em grupo desde tempos muito antigos. Você acha que ele sempre fez uso de linguagens? Por quê? Então, será se lá naquela época o homem primitivo, será se ele se comunicava? Ele utilizava de linguagem para se comunicar? Esses tempos muito antigos. Então, é algo para a gente refletir. Perceba que vocês podem rever lá o trecho, reler, porém, é o que você acha, é uma resposta pessoal, tá bom? Só que você, se sim ou não, você tem que justificar. Por quê? Explicar. Questão de número 2. Escreva algumas situações em que a linguagem oral ou escrita pode estar presente na vida das pessoas.
Essa linguagem oral, em que situação eu posso utilizar? Essa linguagem típica da oralidade, da fala, em que momento? E a escrita, né? Em que situação eu posso utilizar essa linguagem? Então, é algo muito fácil de você pensar, é só levar em consideração a sua vivência, a sua experiência, o seu cotidiano, o seu dia a dia. A questão de número 3, você acha que só é possível se comunicar por meio da fala e da escrita? Será? Em que situações podem ser usadas outras linguagens? Recorram lá aos trechos, recorram aí às anotações que vocês têm no caderno de vocês também, tá legal? Questão de número 4. Em sua opinião, o que muda no modo de falar das pessoas quando elas conversam com um amigo de infância ou com um médico com quem se consultam pela primeira vez? Percebam aqui quando eu falei das variedades linguísticas, que ela muda de acordo com o contexto histórico, de acordo com o contexto regional, né, que são das regiões, do lugar, e que ela muda também de acordo com o estilo, né, que é quando você utiliza de uma linguagem mais informal, coloquial, quando você se dirige aos seus colegas, seus familiares. Ela pode mudar também de acordo com a linguagem formal, culta, que depende do contexto mais acadêmico, né? Que você vai escrever uma redação. Quando você vai fazer uma argumentação, uma justificativa, uma carta de solicitação, de reclamação, então perceba que é uma linguagem mais formal, mais curta, de acordo com a gramática normativa. E nós também utilizamos dessas variantes linguísticas de acordo com o grupo social, que é relacionada à idade, por exemplo. Então, nós percebemos aí várias faixas etárias. E se a gente for conversar com a criança, ela tem uma linguagem própria para utilizar, para se expressar, assim como a fase adulta. O idoso, por exemplo, né, muda do jeito do jovem falar. Percebam que a linguagem do jovem é mais voltada para gírias. Então, nós percebemos essa grande diferença quando a gente vai se dirigir às pessoas também. Então, muda a linguagem. Então, aqui a sua opinião, o que muda, então, na hora de você conversar com um amigo de infância ou um médico em que você vai se consultar pela primeira vez. Vamos então agora para as questões de 5 a 10. Para responder essas questões, vocês vão ler esses trechos, esses conceitos em relação à linguagem verbal, que já resumidamente é aquela que utiliza palavras, seja falada ou escrita. E nós temos a linguagem não verbal, que é, conforme eu havia dito, que é por meio dos sons, gestos, cores, imagens, fotografias, pinturas, esculturas. Então, a gente consegue se expressar por meio dessas linguagens também, certo? Então, vamos para a questão de número 5. Então, para responder a questão de número 5, você vai observar o cartaz da campanha. Você vai reparar nos elementos utilizados, como as palavras, os desenhos, as cores, os números. Então, eles devem ser considerados em sua leitura, porque são muito importantes para a compreensão dos sentidos do texto. Então, vamos aqui ao cartaz. Quem bate na mulher machuca a família inteira. Perceba aqui a linguagem verbal, né? E aqui embaixo os desenhos, aqui as imagens, que está então ali representando a linguagem não verbal. Aqui embaixo temos um número, temos também uma frase, então observe na hora de ler, amplie a imagem para você conseguir observar todos esses detalhes, tá ok? Então vamos para a pergunta. Qual é o tema da campanha? Então, a questão de número 5, qual é o assunto tratado aí neste cartaz, nesta campanha? A 6, qual é a finalidade da campanha? Aqui, a finalidade, no sentido de qual é a proposta, qual é a intenção, qual é o objetivo desta campanha. 7, onde esse cartaz poderia ser encontrado? Ou seja, onde foi publicado, onde pode ser publicado esse tipo de cartaz, onde eu posso encontrar, onde eu posso ler esse tipo de texto de cartaz. Seria em revistas, jornais, internet? Será que eu encontro esse cartaz em um livro didático ou em alguns órgãos públicos, né? Eu posso me deparar, seja no metrô e outros. Então, é importante eu ter essa observação e essa vivência.
A questão de número 8, para quem o cartaz foi escrito. Aqui está relacionado ao público-alvo, né? Quem é esse público-alvo? Para quem esse cartaz foi escrito exatamente? Então, para responder, procure dicas no cartaz, tá? Então, recorra novamente ao próprio cartaz para poder responder a questão de número 8. Questão de número 9, por que há um número de telefone no cartaz? Se ele não tivesse sido colocado, você acha que faria diferença? Sim ou não? Justifique, explique. A questão de número 10, nós temos aí a letra A e B. A letra A, por que o desenho ajuda a transmitir a mensagem da campanha? Certo? Por quê? Por que que consegue transmitir a mensagem da campanha aqui? Vamos para a B. O que mudaria em sua leitura se ele não fizesse parte do cartaz? Então, se não tivesse esse desenho, isso mudaria, né? Mudaria a sua leitura? Então, o que mudaria? Tá certo? Então, gente, aqui são as questões. Leia com atenção aqui, mais uma vez, sobre linguagem verbal, linguagem não verbal. Isso vai ajudar bastante nessas últimas questões. Peço para vocês que leiam com atenção este material, este conteúdo que eu disponibilizei para vocês no grupo de WhatsApp. E se tiver alguma dúvida, por gentileza, mande para mim no WhatsApp privado, que com certeza atenderei vocês e tirarei todas as dúvidas. E gostaria que fizesse com muita atenção, com muito carinho. Envie da melhor forma possível. Achar melhor tirar foto, mandar pelo WhatsApp, faça isso. Se não, no site do Bartolomei, vocês enviam por lá pelo e-mail institucional. Então, fiquem com Deus, espero ter ajudado. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.